TCU. O que é o TCU? Para que serve o TCU? A gente fala tanto, TCU faz isso, TCU suspende aquilo, TCU investiga isso, né? Mas o que é realmente? Bom, porque volta e meia o TCU está interferindo aí, né, em MPs, projetos, né, proposta dos governos, né, proposta do presidente, ações aí, né, que muitas vezes tem a interferência do TCU, né? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Olha, TCU, Tribunal de Contas da União, é um tribunal administrativo, julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiro, bens, valores públicos federais, bem como as contas de qualquer pessoa que der causa à perda, extravio ou outras irregularidades de que resulte prejuízo ao erário, né? Então, o TCU sempre vai estar por perto nessas condições, certo? Mas vamos aí o artigo para que vocês possam ficar informados. E peço a vocês, né, que assistam esse conteúdo até o fim. É longo, mas tenho certeza que você vai entender muitas coisas. Muito obrigado e vamos lá. Bom, pessoal, vou fazer aqui a leitura, sobre a questão do subprocurador, o senhor Lucas Furtado. E no final desse vídeo, peço a vocês que prestem atenção na carta enviada aí, né, o protocolo enviado por ele para o presidente aí do TCU, certo? E até o momento não há ainda um pedido sem qualquer efeito prático. Apenas uma documentação enviada e não tem a decisão ainda do presidente do TCU se vai aceitar ou não, certo? Então, vamos aqui ler para entender e saber o que está escrito nessa documentação. Não vou ler todo porque são 8 páginas, porém, vou abreviar aí pontos importantes que você deve saber, tá bom? Então, sugiro que você assista esse vídeo até o fim, certo? Muito obrigado e vamos lá. O subprocurador-geral, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, o senhor Lucas Rocha Furtado, apresentou um pedido à presidência da Corte, de Contas, para que suspenda a prorrogação das duas parcelas, da quarta e a quinta, do auxílio emergencial de R$600, até que o governo apresente estudos e dados que demonstrem que a liberação dos recursos não afetará o equilíbrio fiscal do país. Trata-se de um pedido ainda sem qualquer efeito prático, certo? Então, no finzinho, eu vou dar minha opinião, o que eu acho desse efeito, para que realmente vai servir esse efeito, essa carta aí enviada pelo senhor Lucas, certo? Então, em sua representação, Furtado pede que a Corte das Contas avalie a medida necessária para apurar a legalidade de critérios técnicos, certo? Para lá, pessoal, que o site deu um pulo aqui danado. Bom, vamos lá de novo. Justifique a prorrogação de forma indiscriminada do auxílio emergencial e que verifique se o socorro financeiro, que tem desempenhado um papel fundamental na vida de dezenas de milhares de pessoas, não colapsará desnecessariamente o equilíbrio fiscal do país. Caberá ao TCU decidir se acata ou não a solicitação da MP, do Ministério Público. Desse caso, o pedido tem que passar pelo presidente do tribunal e, se aceito, é submetido a um relator que passará a avaliar o caso. Ao discorrer sobre suas inquietações sobre o assunto, Furtado diz que lamenta a sua decisão e que dói
ele diz: dói muito ter que apresentar a solicitação, mas diz que não encontrou outra saída, né? Ele diz: não defendo o fim do auxílio emergencial, apenas me preocupo em relação à obediência ao equilíbrio fiscal. Com a sua prorrogação de maneira indiscriminada, sem estar amparada nos prévios devidos estudos técnicos, nos termos exigidos pela legislação. Dói-me pedir o que peço neste momento, pois sei que seria muito mais cômodo todos os beneficiários originais receberem a prorrogação do auxílio emergencial, afirma no documento. No papel de membro do órgão responsável por promover a defesa da ordem jurídica, sinto-me no dever de requerer, o objeto da presente representação, o que somente é possível a alguém como eu, no caso dele, não ter nenhuma pretensão política. Ele afirma que ele não quer ser, no futuro, nas próximas eleições, por exemplo, nenhum político, nem vereador, nem deputado, nem pretensão política nesse momento algum. Por isso, ele tem o direito de requerer aí essa suspensão. Lembrando que essa suspensão é de forma temporária. Não tem uma data específica, mas é de forma temporária. Com o uso da exclamação, ele afirma que, embora sua posição seja extremamente impopular e difícil, porque as pessoas vão ficar contra com certeza, é preciso tentar para reflexão futuras do programa. Infelizmente, caso não haja condições fiscais minimamente responsável, cabendo ao governo demonstrar isso, o que ainda não fez. Não pode a irresponsabilidade política cometer algo que é extremamente caro para o futuro de qualquer país. O equilíbrio fiscal, caso esse equilíbrio não seja observado, o custo será cobrado para gerações futuras, segundo o senhor Lucas Furtado. Ele fala também, abro aspas, suspenda cautelamente a prorrogação do auxílio emergencial, até que se aprecie o mérito da questão, ou até que o governo apresente estudos e fundamentações que cuidam o item anterior. Também fala sobre esse pedido de representação seguinte, abro aspas, preciso iniciar esta representação alertando que o que eu requeiro aqui, o faço pelos meus filhos, Ele diz, o que eu requeiro, o que eu peço aqui, faço pelos meus filhos? Não. Literalmente não. É claro. Mas por todos os filhos dos pais brasileiros, pela geração mais nova, pois o que está em jogo são o futuro delas. Certo? Lucas Furtado classifica a decisão de pedir a suspensão do auxílio como extremamente impopular, Ele quer dizer que as pessoas, a população ou alguns políticos será contra, certo? Então, pessoal, vamos ter acesso agora ao que diz esse documento. Lembrando que são 8 páginas. Quem quiser ler, que os brasileiros não costumam ler as documentações, os projetos enviados aí, pelos parlamentares, pelas pessoas, qualquer um que faça um projeto, as pessoas começam a criticar ou a votar um projeto sem ler o conteúdo, sem entender o conteúdo. É o nosso hábito, E por isso que a gente cai em muita esparrela por causa desse costume. Então,
São 8 páginas. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse site para que vocês tenham acesso a essas páginas, caso vocês queiram e tenham interesse nesse assunto, certo? Então vamos lá. TCU, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Gabinete do Subprocurador, senhor Lucas Rocha Furtado. Excelentíssimo senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 81, inciso 1, da Lei 8.443 de 1992 e nos artigos 237, de inciso 7, e 276, capítulo do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, junto ao TCU, oferece a representação com o pedido de adoção de medida cautelar, vista que essa Corte de Contas proceda à adoção de medidas da sua competência necessária a apurar a legalidade e a devida prévia observância de critérios técnicos da mitigação de riscos epidemiológicos relacionada ao Covid-19, que justifique a prorrogação indiscriminada do auxílio emergencial estabelecido pela Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. A prorrogação, essa provida pelo Decreto 10.412, de 30 de junho de 2020, bem como verificar se a medida não colapsará desnecessariamente o equilíbrio fiscal do país. Então, começa assim, né? E aí vai seguindo a leitura. Em um dos trechos desta carta, diz o seguinte: além do enorme risco desse desequilíbrio, deve-se ser ressaltado que o programa vem tendo diversos registros de fraude, apontados pelo Tribunal de Contas da União. Por exemplo, uma triagem do TCU identificou 17 mil mortos entre os beneficiários, de acordo com a apuração da Corte. Ao menos 620 mil pagamentos foram feitos de forma indevidamente até abril. O valor total é de 427,3 milhões. Em maio, foram identificados pagamentos indevidos do auxílio a mais de 73.242 militares, pensionistas, dependentes e anistiados, cadastrados na base de dados do Ministério da Defesa. Essas fraudes, a continuarem potencialmente o rombo fiscal, além de causarem injustiças, haveria mais uma razão para o governo adotar providências prévias antes de prorrogar indistintamente para todos os beneficiários atuais o pagamento do auxílio, corrigir as falhas já identificadas. Em epílogo, entendo que a questão, ora em consideração, encerra as condições necessárias suficientes para que, com base no que dispõe o artigo 276, do regime interno do TCU, seja adotada medidas cautelar determinada a suspensão da prorrogação do pagamento do auxílio emergencial até que o governo demonstre justificativamente a sua adequação. Isso porque estão indevidamente presentes nesse caso o fus bonis juris e o periculo in mora, amparados na legislação aplicável à matéria, conforme delineado no curso desta peça, no fundado, receio de ocorrer grave lesão aos cofres públicos, no risco de ineficácia de tardia decisão do mérito. Então, segundo ele, suspender de forma cautelarmente a prorrogação do auxílio emergencial
até que se aprecie o mérito em questão, até que o governo apresente estudos e fundamentações de que cuida do iter anterior. Ministério Público, 2 de julho de 2020, assinado eletronicamente Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral aí, certo? Então, ele quer dizer também que, diante da mudança, né, da pandemia, da diminuição em uns estados, do aumento em outros, não tem uma forma igual. Então, o governo deve fazer um balanço de forma separada em cada estado, em cada região, para depois autorizar essa prorrogação aí da 4ª e da 5ª parcela, certo? Agora, como falou no comecinho do vídeo, essa carta ainda não tem, não tem ainda, né, um efeito prático. Como diz aqui, trata-se apenas de um pedido, ainda sem qualquer efeito prático. Cabe aí, né, o presidente aceitar ou não. Então, vamos aguardar nos próximos dias. Na minha opinião, isso vai servir apenas para atrasar o pagamento aí da 4ª e da 5ª parcela. Porque enquanto isso não se ajeitar, reunião entre o governo, entre o TCU, o Ministério Público, isso vai adiar, né, e vai atrasar bastante, eu acredito, né, a prorrogação da 4ª e da 5ª parcela, né? Então vamos aguardar. Qualquer informação estou trazendo aqui para vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E se caso queiram ler este artigo, está na descrição desse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até lá.